Olá pessoal, eu sou o Leonardo Estopa. Gostaria de convidar vocês para curtirem o meu canal no YouTube, que é o youtube.com/user/Leonardo Estopa. Mas nesse momento eu gostaria de te convidar para curtir um pouquinho do meu trabalho aqui na TV 247 e curtir também esse canal. O problema do Brasil e Estados Unidos no que diz respeito à petulância brasileira em tentar se industrializar, esse problema vem de muito tempo. O Brasil teve duas crises diplomáticas, é absurdo chamar isso de crise diplomática num país soberano, mas o Brasil teve duas crises diplomáticas com os Estados Unidos relacionadas à petulância em se industrializar. Uma das crises foi a respeito do café. Assim como hoje o Brasil briga com os Estados Unidos, brigava, né, porque agora já se entregou. Assim como hoje, né, assim como na época da Dilma, o Brasil brigava com os Estados Unidos pelo direito de refinar o próprio petróleo, no passado o Brasil vendia o grão de café para os Estados Unidos, então o Brasil decidiu montar indústrias para fazer o café solúvel em território nacional. Foi a primeira vez que o Brasil sofreu um grande boicote dos Estados Unidos e o Brasil teve um problema na safra de café que desmoralizou o café ao redor do mundo inteiro. Depois a gente teve um problema seríssimo, que foi o problema relacionado à produção de energia. Os Estados Unidos eles queriam monopolizar a produção de energia dentro do Brasil, tanto a produção de energia hidrelétrica como a termonuclear. O Brasil bateu de frente e decidiu que não, que a energia hidrelétrica brasileira seria controlada pelos brasileiros. O que aconteceu naquela época? Os Estados Unidos começaram a criar ONGs no Brasil para convencer a população brasileira que a exploração de energia hidrelétrica era uma coisa ruim. No entanto, eles exploram. Então, são coisas bizarras. Agora, nos episódios Operação Lava Jato, os episódios recentes, além da destruição do setor, né, de construção civil, que é um setor comum a vários países, a gente precisa lembrar que, da mesma forma que o Brasil sofreu o boicote do café, da mesma forma que o Brasil sofreu o boicote da energia, o setor de carnes brasileiro foi boicotado e perdeu moral também no mundo inteiro. Você pode ter certeza que desde o pequeno frigorífico, que está lá numa cidadezinha do interior, até a própria JBS, que foi a protagonista disso, todos perderam muita grana, vários empregos foram perdidos por causa do espetáculo que a Operação Lava Jato fez. Agora a gente vê o resultado daquele papo de que petróleo não vale nada para vender o pré-sal brasileiro, e agora a gente vê o porquê que tanto se falou a respeito dos investimentos em refinarias. Porque o interesse dos Estados Unidos não era necessariamente comprar do Brasil o petróleo, era comprar do Brasil o petróleo e garantir que o Brasil não tivesse capacidade de refino. Porque, sinceramente, vamos cair na real. Se você tem capacidade de uso de um produto que você tem, por que você vai vender? É só a gente pensar, olha, você produz determinado produto. Você produz tijolo, por exemplo. Se você tem uma construtora, por que você vai vender seu tijolo se a sua construtora pode utilizar o seu tijolo? É a velha história, Léo. Se você vende o café em grão e importa o café solúvel. É o mesmo paralelo. Exatamente o que a gente fazia antes. A primeira grande crise Brasil e Estados Unidos foi exatamente por causa do café. Porque o Brasil vendia o grão para os Estados Unidos, comprava o café solúvel dos Estados Unidos, o que é absurdo. Quando decidiu-se produzir o café solúvel em solo nacional, foi a primeira grande crise. A última grande crise, e essa crise foi pesada, tanto é que ela levou, inclusive, à deposição de um presidente, foi a petulância do Brasil em tentar ter capacidade de refinar 100% do seu consumo de óleo diesel e gasolina e, além de refinar, ter capacidade de exportação. Então, o Brasil deixaria de ser um exportador de óleo cru para exportar o petróleo refinado, que não é só óleo diesel e gasolina, não. É plásticos e muitos derivados. Agora, o que acontece, gente? O que é o tchan de vender o derivado e não o óleo cru? O tchan é a qualidade de vida do brasileiro. Porque enquanto o Brasil se posiciona como extrativista, ele entrega só o óleo não trabalhado, a mão de obra média do brasileiro sempre vai ser baixa. A gente trabalha na cadeia de produção de petróleo e entrega a matéria-prima. Agora, se no Brasil estão localizadas as refinarias, a gente tem toda uma cadeia de produção e o que a gente vai mandar para fora é o produto acabado.
um lugar onde essa lógica que está sendo aplicada agora funciona, Léo, por incrível que pareça, é um dos maiores produtores de petróleo do mundo e é o espelho do Brasil, que é a Nigéria. Se você vai na Nigéria, você vai ver que lá eles produzem uma quantidade gigantesca de petróleo, mas não tem refinaria alguma, porque as refinarias são as refinarias da Shell, localizadas em países de primeiro mundo, onde eles produzem emprego de qualidade. Então, qual que foi a finalidade de tudo que aconteceu? Reposicionamento geopolítico. O Brasil produzindo matéria-prima, e não adianta pensar que é só o Brasil produzindo matéria-prima, porque o resultado do Brasil produzindo matéria-prima é menos qualidade de vida, salários mais baixos para toda a sociedade brasileira. Quando eu falo para toda a sociedade brasileira, eu falo salários mais baixos desde as pessoas que trabalham na cadeia produtiva até um dono de restaurante que vai ter que vender a comida mais barato, um dono de loja que vende automóveis porque não vai ter gente com condição de comprar carro mais porque o salário é baixo. Ou seja, toda a sociedade brasileira tem menos dinheiro e por isso tem menos qualidade de vida.